Quando somos jovens, quase não pensamos na morte. Ela parece distante, abstrata, uma coisa que acontece com os outros lá na frente, em algum momento, né, que ainda está longe demais para a gente se preocupar. As pessoas ao nosso redor estão vivas, começando a vida, e parece que tudo vai continuar assim por muito tempo. Mas com os anos, algo muda. Você começa a receber notícias. Primeiro, alguém mais distante, depois um conhecido antigo, alguém que estudou com você, um vizinho, um parente, às vezes nem alguém próximo. Pode ser um cantor que você ouvia quando era criança, ou um ator de filmes que marcaram a sua adolescência, uma voz que fazia parte da sua vida sem que você percebesse. E com o tempo, você percebe algo que é quase uma descoberta filosófica inevitável. Quanto mais tempo você vive, maior fica a lista de pessoas que já se foram. É uma percepção melancólica, né? Mas também é um lembrete poderoso de que a vida é mais curta do que a gente costuma imaginar. Existe uma expressão em latim que atravessou séculos da história, que é memento mori. E ela significa algo simples. Lembre-se de que um dia você vai morrer. Pode parecer sombrio, né? Ouvir isso logo de cara, né? Mas durante muito tempo, essa frase não era usada para assustar as pessoas, e sim para fazê-las viver melhor. Na Roma antiga, existia um costume curioso, né? Quando um general voltava vitorioso de uma guerra, ele desfilava pelas ruas em grande celebração. O povo gritava, jogava flores, ovacionava esse herói, né? Mas havia alguém atrás dele, na carruagem, um servo. E esse servo, ele tinha uma única função, né? Que é ficar sussurrando no ouvido do general em meio a toda aquela glória, dizendo: lembre-se, você é mortal. Era um antídoto contra o orgulho, um lembrete que nenhuma vitória humana é permanente. Com o tempo, essa ideia se espalhou pela cultura. Na arte medieval, renascentista, surgiram pinturas, né, e objetos repletos de caveiras, ampulhetas, velas se apagando. Era um estilo chamado vanitas. Pense em um quadro famoso desse período, né? Sobre uma mesa, uma caveira, ou uma flor murcha, uma moeda de ouro, às vezes também era retratada, ou uma ampulheta virada. Uma mensagem silenciosa era sempre a mesma. Beleza, riqueza e poder passam, mas o tempo não. Filósofos, monges, artistas, muitos usavam o memento mori como um exercício de reflexão. Não para viver em medo, mas para viver com consciência. Porque quando você lembra que a vida ela é curta, você começa a pensar melhor em como está gastando ela. Essa ideia, no entanto, não nasceu com os romanos, nem com os artistas medievais. Salmo de número 90, o único salmo atribuído a Moisés, que é uma oração escrita por Moisés, o mesmo que conduziu o povo pelo deserto, que viu a glória de Deus por perto e que conheceu a brevidade e a dureza da vida. Existe um versículo que diz, neste salmo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Versículo 12. Percebe a lógica dessa oração? Moisés não pede mais dias, ele pede para aprender a contar os dias. Porque quando alguém entende que os seus dias são limitados, algo muda dentro dele. As prioridades mudam. Coisas que antes pareciam enormes ficam pequenas. Coisas que antes eram ignoradas passam a ter peso. É como se a oração de Moisés apresentasse uma versão redimida do memento mori. Não é simplesmente lembre-se de que você vai morrer. E sim aprenda a contar os seus dias diante de Deus. E essa é uma grande diferença, né? O memento mori da filosofia dizia: a vida é curta, então pense bem no que você está fazendo.
Agora, o memento mori bíblico diz algo mais pesado. A vida é curta e você vai prestar contas dela diante de Deus. E quando você realmente, internaliza isso, as perguntas que surgem são diferentes. Será que vale a pena gastar a vida inteira correndo atrás de coisas que não duram? Será que faz sentido viver espiritualmente distraído, adiando o que realmente importa? Será que eu estou investindo meus dias em algo que tem peso eterno ou apenas em coisas que vão desaparecer? Moisés chama isso de sabedoria. E sabedoria na linguagem bíblica não é saber muitas coisas, é viver da forma certa. A consciência da morte produz exatamente isso. Quando você vive como se fosse viver para sempre, desperdiça tempo. Agora, quando você entende que os seus dias são poucos, começa a valorizá-los de verdade. Você valoriza mais a sua comunhão com Deus, mais a sua família, mais a santidade, mais o que realmente importa. Naturalmente, nós vivemos como se o tempo fosse infinito. Adiamos o arrependimento, adiamos decisões, adiamos aquilo que realmente importa. Mas há uma oração simples, talvez a mais honesta, que você já fez, que tem um poder de mudar isso, que é: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a viver com a eternidade em mente. Ensina-me a não desperdiçar o tempo que tenho. Ensina-me a não adiar o que realmente importa. Porque no fim das contas, a vida não é medida apenas em anos. Ela é medida em como esses dias foram vividos diante de Deus. E talvez hoje seja o dia certo para começar a contar.